Fala, torcedor vascaíno, o Vasco abriu negociações para contratar o atacante brasileiro Eric, que joga no campeonato japonês e que tem passagens pelo Palmeiras e também pelo Botafogo aqui no Brasil. E afinal de tudo, você conhece o bilionário Evangelos Marinax, o grego interessado na compra da SAF do Vasco? Se você não conhece, vai conhecer um pouco do bilionário grego que tem interesse na compra da SAF do Vasco. Mas antes, se você está chegando agora e não sabe o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal que é muito importante. Vamos bater a meta nesse vídeo de 25 likes. Tamo junto? Agora vamos para as informações, tem informações importantíssimas para a gente falar. A primeira informação é sobre o atacante brasileiro Eric. O Vasco abre negociações para contratar Eric, atacante com passagens por Palmeiras e Botafogo. O jogador de 30 anos de idade defende atualmente o Machida Zelvia, do Japão, onde tem contrato até o fim do ano e quer voltar ao Brasil. A ideia inicial é que consiga a liberação para vir livre sem custos. Então o Vasco não vai pagar nada pelo jogador, né? A ideia inicial do Vasco é essa, trazer o jogador de graça. Um jogador que não vai custar nada, somente os salários e etc. O nome de Eric já tinha sido sondado no final de 2024. Eu tô bem lembrado disso porque realmente, eu até trouxe a informação aqui no canal, eu não lembro de qual era o jornalista na época, mas tinha essa informação realmente de que o Eric tinha sido sondado no Vasco, né, há um tempo atrás. E realmente foi. E agora voltou à pauta o nome do jogador novamente. A comissão técnica de Fábio Carille aprova e a negociação pode ser fechada nos próximos dias. Essa informação foi dada pelo Diogo Dantas, tá? Um jornalista do jornal O Globo. Então, informação importante pra gente saber, né? E pra gente ficar atento, né? Mas aí o torcedor vascaíno sempre tem aquela dúvida, né? Por quê? Porque a gente sabe que tá uma pressão super absurda em cima do Marcelo Santana, o torcedor pedindo para ele ser demitido, e realmente tem que ser demitido, tá fazendo um péssimo trabalho no comando do Vasco, e também tá criticando bastante o Pedrinho. E o torcedor bastante fica com uma dúvida que é o seguinte, será se isso é uma cortina de fumaça? Porque só foi o Vasco perder pro Fluminense jogando muito mal que saiu essa informação do atacante Eric. Né, a gente sabe que o Vasco está buscando no mercado atacante. O Vasco acabou tentando vários atacantes por aí. Os últimos foram o Brian Rodrigues e também o Bruma. E até agora não chegou ninguém. Né? A gente espera que chegue jogadores. O Vasco tende a contratar de 2 a 4 atacantes. Né? A previsão do Vasco para contratar. E a gente espera esse jogador chegar. Só que até o momento não chegou ninguém. Né? Então o NTCast fez uma apuração também. Ó. A apuração NTCast. Eric. As conversas estão rolando entre o Vasco e o atacante. Há uma predisposição do atleta em retornar ao futebol brasileiro. É importante dizer que o Gigante da Colina não é o único interessado. Então tem clubes na concorrência pelo jogador. É algo que nos preocupa, né? Porque a gente sabe que quando tem clube interessado na contratação de um jogador que o Vasco está especulando, a gente sabe que o Vasco nunca leva a melhor. Né? Esse é um ponto importantíssimo para a gente saber. É importante dizer que o Gigante da Colina não é o único interessado, como a gente já leu, e a informação inicial foi dada pelo Diogo Dantas, jornalista do jornal O Globo. Então, informação importante e confirmada aí do NTCast, né? Com o canal, a mesma coisa do canal Na Torcida Vascaína. Informação importante pra gente saber. Eu, particularmente, conheço o jogador porque eu vi ele atuar no Botafogo, né? Que era nosso rival. Cara, eu gostei bastante do jogador naquela época. Né, tem muito tempo, obviamente, que ele passou no Botafogo, então ele era um jogador mais novo, etc. Não sei como que ele tá hoje em dia, até porque a gente não acompanha o campeonato japonês, mas se você não conhece o jogador, ele tem passagens pelo Palmeiras e também pelo Botafogo. A gente vai colocar o Transfermarkt do jogador aqui na tela agora. Vamos lá. Eric, jogador de 30 anos de idade, então querendo ou não, não é um jogador tão novo, é um jogador novo, pensando bem, né, mas não é aquele jogador tão novo, né, que a gente fala, nossa, esse jogador aqui é muito novo. Deixa eu até tirar o zoom aqui, pra vocês enxergarem melhor o atacante Eric, né, que fica melhor pra vocês. Pronto. Jogador de 30 anos de idade, nasceu em Nova Repartimento, né, não sei onde fica. É um jogador brasileiro, obviamente, tem 1,70 de altura. Ele joga na principal posição dele, é ponta direita. Então lembrando que são características diferentes do último atacante que o Vasco tentou. O Vasco, antes do Eric, né, tentou a contratação, estava quase fechado com o Bruma, só que o Bruma ele caía mais pela esquerda.
A gente sabia que a posição principal do Bruma era a ponta esquerda. Já o Eric é um ponta direita. Então são posições totalmente diferentes, né, pra gente saber. Ele tem contrato com o time do Japão até o dia 31/12/2025, então até o final desse ano tem contrato com o time do Japão. Ele tá lá desde o dia 9/1/2023, ele joga a primeira divisão do Japão, né, que é a J1 League. Vamos lá, o mapinha do jogador aqui, ó. Posição principal, ponta direita, igual eu falei pra vocês, a gente vê que até o círculo é maior. Posição secundárias, perdão, ponta esquerda e centroavante. Então ele pode jogar nessas três funções aí, só que a função onde ele joga melhor é como ponta direita. Então é um ponto importante pra gente saber. O valor de mercado do jogador é de 1,3 milhões de euros, né? Então é um jogador, querendo ou não, que não é tão caro. Lógico, né? Um jogador que é 1 milhão, é muito dinheiro, né? Pra gente, mas pro futebol hoje não é nada, né? Como se fosse um capim. Né? O Vasco pagou mais do que 1 milhão de euros ali, 1,3 milhões de euros. Ele pagou mais no Jean David, que hoje é reserva do Vasco da Gama. Pra você ver qual que é o nível que o Vasco chegou, né? Então é um jogador que chuta com o pé direito também, tem um ponto importante pra gente saber. É um jogador que tem passagens aí pelo Goiás, tem passagem pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, pelo Botafogo. A passagem pelo Botafogo foi a que eu lembro do Eric, né? Quando ele foi pro Palmeiras eu não lembro, né? A passagem no Atlético Mineiro. A no Goiás foi onde ele se destacou, então eu lembro mais ou menos, né? Mas a única passagem que eu lembro mais foi no Botafogo e eu achava um bom jogador. Até o torcedor botafoguense gostava dele e tudo mais, né? Mas enfim, não sei como que tá hoje a situação dele. E aí depois do Palmeiras ele foi pro Yokohama, né? Foi emprestado e aí depois ele acabou o empréstimo com o Yokohama, foi pro Palmeiras novamente. E aí do Palmeiras, o Palmeiras emprestou ele para um time da China, que é o Changchun, né? Da China. Então, ele não foi nem emprestado, né? Ele foi comprado pelo time chinês. E aí depois ele foi ali vendido novamente para o Machida Zhelvia. Então, a informação importante pra gente saber, né? Sobre a situação aí do jogador Eric. Que é um jogador aí que tá na mira do Vasco, segundo os jornalistas aí do jornal O Globo. E também, né? Do NT Cash. E a gente pode ver aqui o desempenho atual do jogador. É um jogador aí que tem a temporada 23 e 24. 32 jogos, 4 gols e 4 assistências. Em 1.211 minutos jogados, o Eric tem. A gente pode dar uma olhada no histórico de lesões do jogador, que é algo ali que a gente pode analisar. Né? Ele teve aí uma rotura dos ligamentos cruzados. Então é algo importante que ele ficou 4 meses fora. Na verdade, 4 meses não, ele ficou muito tempo fora. Ele ficou 253 dias fora. Tá? Então é algo ali que nos preocupa. Se a gente for parar pra pensar bem, é um jogador aí que teve uma lesão muito séria recentemente. Teve um hematoma em 19/20, né? Porque ele tava lá no Yokohama. E teve uma lesão na perna em 14/15, né? Que foi 11 dias fora lá no Goiás. Mas a lesão que ele teve na rotura dos ligamentos cruzados, que é no joelho, obviamente, né? Foi bem recentemente. É algo que acaba incomodando o torcedor e acaba me incomodando tanto. Né? As estatísticas deles, os números deles não são melhores, não são dos bons, tá mais pelo valor do jogador também, né? Então eu não sei se é um jogador que vale a pena. Se contratar, beleza, se vir de graça, tá tranquilo, né? É um ponto ali que pode se destacar, querendo ou não. Mas as estatísticas do jogador não é um jogador que me agrada tanto, não, tá? Sendo bem sincero pra vocês. Agora vamos falar sobre outro assunto aqui agora. A gente tá falando sobre a situação da SAF, né? E você conhece esse senhor aí que tá na tela? Evangelos Marinax, o bilionário grego que está sendo tanto falado pelo Vasco, pelos bastidores do Vasco da Gama. Bom, vamos lá. Para você que não conhece quem é o grego Evangelos Marinax, que é o cara interessado na compra da SAF do Vasco e que é o querido da torcida, né, vamos se dizer. O torcedor vascaíno gosta bastante, né, do Marinax, mesmo ele não sendo dono ainda do Vasco. Vamos lá. Tudo sobre Marinax. A origem da fortuna, os clubes e as polêmicas do grego que quer comprar o Vasco. Um dos 4 interessados na SAF vascaína, dono do Olympiacos, fez dinheiro no setor marítimo e acumula polêmicas ao longo de sua trajetória. Até o início do mês passado, enfim, isso aqui a gente precisa ler. Vamos saber um pouco sobre essa situação de quem é o grego Evangelos Marinax. Né? Quem é o grego que diz que quer comprar o Vasco? De onde vem a fortuna dele?
qual é a ligação de Marinakis com o futebol e quanto ele investiu nos 3 clubes onde é dono, né? Lembrando que ele tem 3 clubes, que é o Olympiacos, Nottingham Forest e também o Rio Ave. Negócios marítimos e influência na Grécia. Evangelos Marinakis, 57 anos, vive em Pireus e é muito influente na cidade vizinha, a Atenas, capital da Grécia. O município comporta o principal porto do país e é por isso um local estratégico para os negócios e investidor interessado no Vasco. A fortuna de Marinakis é estimada em 20 bilhões de reais. Ele é dono da Capital Maritime Group, né, que é uma empresa aí, marítima, que tem empresas privadas de transporte marítimo e uma participação de 56% da Capital Product Partners. O grego conta com uma frota de mais de 100 navios. No ano passado, ele gastou 690 milhões na compra de um dos maiores navios do mundo. O magnata da navegação também é dono do Walter Ego Media, grupo de mídia grego que tem 2 dos maiores jornais do país e é o 2º canal de TV. Em 2014, Marinakis conquistou um assento no Conselho Municipal de Pireus. Paixão pelo futebol. O empresário herdou do pai não só a fortuna e os negócios marítimos, como também o amor pelo futebol. Mitiades Marinakis comprou uma participação do Olympiacos e levava o filho para acompanhar o dia a dia do clube, ainda na década de 1970. Neste ano, após o time do grego conquistar o título da Europa Conference League, em maio, Evangelos Marinakis levou o troféu ao túmulo do pai, né, que é algo bem maneiro. Agora, dono de 86% do Olympiacos, Marinakis é ativo no dia a dia do clube, com contato direto com jogadores e presença frequente nos jogos. Ele tem o escudo do time tatuado no braço esquerdo. A gente for ver aqui, ó, tem uma tatuagem debaixo da camisa dele. A admiração do grego pelo Nottingham Forest começou quando ele foi estudar na Inglaterra, no início dos anos de 1980, período em que, segundo ele, o Forest e Liverpool foram dominantes no país. Em comum, tinham uma cor vermelha, a mesma do Olympiacos. Além do futebol, Marinakis investe e apoia 17 esportes no Pireus e em outros locais, incluindo vôlei, polo aquático, vela, boxe, atletismo e taekwondo. No Nottingham Forest, ele profissionalizou a equipe de futebol feminino que manda seus jogos na City Ground, o estádio do time principal. Algo muito maneiro. E aqui estão os investimentos do grego, né, no Olympiacos da Grécia. Foi onde ele investiu mais de 100 milhões de euros para cobrir as dívidas e melhorar as instalações de treino da equipe, que foi campeã, né, em 10 das 12 primeiras temporadas sob o comando do grego Evangelos Marinakis. A gente pode ver também o Nottingham Forest, né, que foi comprado ali, que ele investiu, na verdade, 1 bilhão de reais, né, na cotação atual, né. Então, foram gastos 318 milhões de reais, foram gastos na compra de 80% das ações do clube inglês, né? Lembrando que o grego pegou o Nottingham Forest quando o Nottingham Forest estava na Série B do campeonato inglês. Tá? Então, um ponto importante pra gente saber também. Né? O último clube que ele adquiriu foi o Rio Ave de Portugal, que foi um movimento ali de 108 milhões de reais na época. Né? Então, é importante. O magnata agora quer expandir suas atividades no futebol e, por isso, contratou o executivo brasileiro Edu Gaspar, que fazia trabalho bem avaliado no Arsenal e acabou seduzido pela proposta do grego. A primeira missão é tentar adquirir um clube no Brasil, e o Vasco aparece como grande oportunidade. Né? Então é ponto importante, né, do grego. Tem algumas coisas aí também, se você quiser pausar o vídeo e ler, né? Tem um projeto social também do grego e tudo mais. A gente vai falar na live daqui a pouco, lembrando que hoje tem sorteio da Copa do Brasil, então fiquem atentos no nosso canal, né? Então, o porquê que eu tô falando sobre o grego Evangelos Marinakis? Porque, segundo Lucas Pedrosa, o Vasco tem uma pré-reunião agendada com o Evangelos Marinakis lá na Inglaterra, né, para discutir aí quando o Marinakis vai fazer uma proposta para adquirir a SAF do Vasco da Gama. Então, por isso eu tô trazendo isso, para você, torcedor vascaíno, ficar ciente de que o Vasco pode ser vendido, as ações da SAF pode ser vendido, né, e quem pode comprar aí é o grego Evangelos Marinakis. E tá aí para você saber um pouco quem é esse grego bilionário que tá interessado na compra da SAF do Vasco. Beleza? Então é mais ou menos isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, hoje tem live às 1h30 da tarde. Eu sei que eu abro live aí às 2 horas da tarde normalmente, mas dessa vez vou abrir 1h30 da tarde do sorteio da Copa do Brasil. Beleza? Então conto com o apoio de vocês, conto com o seu like também nas nossas lives e acompanha a gente, que é importante. Abração, gente. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Tamo junto.